Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Primeiro tutorial de 2025 na área. Hoje nós vamos aprender a tecer este top ou colete de crochê, que é ideal para vocês estarem utilizando sobre alguma outra peça, como se fosse uma sobreposição de crochê. Nessa versão aqui, então, ela fica abertinha aqui na parte da frente. Nós vamos criar esse cordão de correntinhas, ó, que aí vocês podem amarrar, tá, a peça. Eu criei aqui com 2 fios diferentes, nas duas versões eu deixei mais curtinho. Vocês podem estar adaptando, deixando a peça maior, caso vocês não queiram assim curta, tá? Aqui eu estou utilizando o fio Bella, da Fios Pinguim, ainda sobrou um pouco menos da metade do novelo. Nessa outra versão aqui eu utilizei o fio Ateliê Natureza. Então percebam como, tanto com o fio mais grosso quanto com o fio mais fino, como a peça fica delicada, fica uma peça muito bonita para vocês estarem compondo o look de vocês. Então vem agora comigo aprender todo o passo a passo. Vamos à lista de materiais, adaptações e fios. Aqui na videoaula eu vou estar utilizando o fio Bella da Fios Pinguim. Para quem não conhece o fio Bella, ele é 100% algodão mercerizado. O Tex de 370, cada novelo tem 405 metros. Do tamanho PP ao GG, vocês vão utilizar tranquilamente um novelo e possa ser até que sobre, tá? Essa cor aqui é a volátil número 1429. Caso vocês não tenham fio Bella, eu indicaria que vocês utilizem outros fios, tá? Pode ser um fio com a espessura um pouquinho mais fina, espessura mais grossa. Então, quais fios aí que eu indicaria? O fio Bella Fashion, tem o fio Bella Art, vocês podem estar utilizando também o fio Charme, fio Cleia duplo, fio Anne, até um fio que o tex seja um pouquinho mais grosso, por exemplo, um Barroco 4. Aqui na primeira versão eu utilizei o Ateliê Natureza, que ele equivale a um fio Barroco 4. Eu usei aqui a versão de 200 gramas do Ateliê Natureza. Isso aqui foi o que sobrou da minha peça, tá? Ainda sobrou um pouquinho de fio. Lembrando que ele é uma versão um pouquinho menor que o fio Bella, né? Então, aqui, enquanto nós temos 400 e poucos metros, esse aqui, ele tem 226. O tex desse aqui é 885 e ele é 100% algodão. A cor que eu estou utilizando aqui é a Look, número 5614. Tanto com o fio Ateliê Natureza, quanto com o fio Bella, eu usei uma agulha de crochê de 4,5 mm. O meu ponto ele é um pouquinho apertado, então eu utilizei uma agulha um pouco maior para deixar o ponto bem solto, bem leve, para ficar uma peça bem com caimento bem leve, tá? Vamos precisar também de fita métrica, tesoura, agulha de tapeçaria e marcadores. Lembrando que essa peça é um colete, é uma sobreposição para vocês estarem utilizando por cima de outras peças. Inclusive ele fica até meio abertinho ali na frente, né? Nós vamos usar um cordão de correntinhas para fechar. Então eu não vou forrar a peça. Caso vocês queiram utilizar somente o coletinho, por ser ponto vazado, aí eu indicaria que vocês forrem a peça. Iniciando o nosso colete, mostrando para vocês esse aqui que já está finalizado com o fio Ateliê Natureza. Então, tanto com o fio Ateliê Natureza, com outros tipos de fios, o início vai ser igual para todos. Nós vamos começar aqui pela parte de cima, vamos criar 2 bojos com a mesma quantidade de pontos e carreiras. Depois, nós vamos unir os 2 bojos com um cordão de correntinhas e finalizar aqui a parte de baixo. Aqui o cordão de correntinhas para amarrar na frente e as alças vai ser a parte de acabamentos. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, tanto com o fio Ateliê Natureza, que o tex é de 885, quanto o fio Bella, que o tex é 370, acabou que para ambos os fios eu utilizei a mesma quantidade de carreiras na parte do bojo, para o meu tamanho, que equivale a um tamanho M. Eu tenho 93 centímetros da circunferência total do meu busto, tá? Então, mostrando aqui, ó, com o fio Bella, que é mais fininho, sobre o fio Ateliê Natureza, que é um pouco mais grosso, colocando, então, ó, bem a pontinha ali do início de um com o outro. Vejam, então, que deu a mesma quantidade de pontos por carreira e ficou do mesmo tamanho, tá? Então, vocês conseguem tranquilamente aí adaptar para outros fios com o tamanho de vocês.
Aqui eu estou com o meu bojo, equivalente ao tamanho M, foram 12 carreiras no total. Eu vou medir pra vocês, então, pegando aqui, ó, da ponta, na parte de cima, até aqui, ó, onde cubra já metade do meu busto, né, a parte de baixo ali, foram 15 centímetros a altura. De uma ponta a outra, deu 16 centímetros. Vocês não precisam criar um bojo que cubra todo o busto de vocês, como um biquíni. Vocês criando aqui um bojo que pegue metade do busto já é o suficiente. Porque depois nós vamos dar continuidade aqui, ó, na parte de baixo da peça. Então, o busto de vocês não vai ficar descoberto da metade para baixo, tá? Então, aqui está como se fosse bem na metade do meu busto. Dando início ao nosso bojo, nós vamos, então, prender aqui o fio na agulha. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou dar a laçada. Vou vir bem em cima aqui, ó, da primeira correntinha que nós iniciamos e vou trabalhar dentro do espacinho aqui, ó, um ponto alto. Fiquei, então, aqui com 2 pontos, contando com as correntinhas iniciais, certo? Vou dar a laçada novamente, venho dentro do espaço, trabalho mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos no total. Agora, para nós iniciarmos a próxima carreira, vou subir aqui 3 correntinhas iniciais, vou virar a peça para cá. Bem em cima das 3 correntinhas iniciais ali, ó, no topo, eu vou fazer aqui um ponto alto dentro do espaço. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos. Vou dar a laçada. Aqui onde tava aqueles 3 pontinhos iniciais, ó, ficou um pontinho aqui no meio e tem o último ponto. Vou vir em cima do último ponto, vou trabalhar aqui um ponto alto, mais uma vez um ponto alto. Está começando a formar aqui o nosso bojo, tá? Nós estamos aqui, ó, tá? Vai começar a formar o bojo aqui. Vejam que aqui, ó, ficou um espacinho. Nós sempre vamos trabalhar com bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Então, aqui nós finalizamos a segunda carreira, iniciando a terceira, sempre 3 correntinhas no início. Viramos a peça. Bem no topo aqui, ó, das 3 correntinhas iniciais, eu vou ali dentro do espacinho, vou trabalhar mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz um bloquinho de 2 pontos altos. Vou dar a laçada agora nesse espacinho que ficou aqui, ó, da carreira anterior, dentro dele, vou trabalhar 2 pontos altos. Vou dar a laçada, ficou aqui, ó, os 2 pontinhos finais, certo? Então, bem aqui, ó, no último ponto alto, eu vou vir no topo dele, vou passar a agulha aqui. Deixa eu pegar as 2 correntinhas, ó. Bem no topo dele, vou trabalhar aqui um ponto alto, mais um ponto alto. Então, só mostrando pra vocês, ó, aqui tem um bloquinho de 2 pontos altos, aqui tem um bloquinho de 2 pontos altos e aqui também. Terminei a terceira carreira. Pra quarta carreira, subo 3 correntinhas, viro o trabalho, vou vir lá no topo das 3 correntinhas, trabalho um ponto alto aqui dentro. Fiz o meu primeiro bloquinho. Vou dar a laçada. Lembrando que entre os intervalinhos de um bloquinho ou outro, eu não trabalho correntinhas de separação, tá? Se vocês quiserem criar a correntinha, é opcional. Mas vejam que mesmo sem a correntinha, ó, entre um bloquinho e o outro, ele vai ficando os espacinhos pra gente trabalhar. Eu prefiro pra ficar mais fechadinho, mais estruturado, tá? Aí agora, olha só, tem um espacinho bem aqui, já logo depois aqui onde nós criamos os 2 pontos. Então, nesse espacinho aqui, trabalho 2 pontos altos. Vou dar a laçada, veja onde tá o próximo espacinho, está bem aqui, ó. Sempre se atente que é entre um bloquinho de 2 pontos altos e o outro espaço, tá? Caso vocês fiquem em dúvida, ó. Nunca vai ser no meio aqui, ó, entre um bloquinho, tá? Dos 2 pontos. É sempre no intervalinho do bloquinho de 2 pontos altos. Então, novamente aqui trabalho os 2 pontos altos. Agora, pulo para os 2 últimos pontos, bem em cima ali, ó, do último. Faço novamente um bloquinho. O primeiro e o segundo. Olha só. E está formando o nosso bojo. Nós estamos aqui, ó, descendo para baixo, tá? Vou deixar aqui, ó, para vocês terem uma noção, ó. Agora, nós trabalhamos, então, 1, 2, 3, 4 carreiras. Nós vamos para a quinta carreira, sobe 3 correntinhas, vira o trabalho. Deixa eu puxar aqui o fio.
Ó, então, eu subi as 3 correntinhas, virei o trabalho para cá, porque nós vamos trabalhar em cima aqui, ó, dos pontos, né? Então, bem em cima ali, ó, no topo das 3 correntinhas iniciais, faço mais um ponto, fiz o meu bloquinho. Dou a laçada, agora eu vejo aqui onde estão os bloquinhos da carreira anterior, já tem um espacinho bem aqui, trabalho 2 pontos altos dentro dele. Dou a laçada, pulo aqui, ó, pro próximo espacinho, 2 pontos altos. Verifico aqui onde está o próximo espacinho, ó, tá aqui um bloquinho e aqui tá o último. Então, aqui no intervalinho, trabalho mais 2 pontos altos. E aqui onde tá os 2 últimos pontos, sempre em cima do último aqui, nós trabalhamos novamente 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei o primeiro e aqui o segundo. E a nossa quinta carreira está finalizada. Olha só como vai aumentando o bojo. Iniciando a sexta carreira, então veja só que tá a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Dando início à sexta carreira, sobe 3 correntinhas, vira o trabalho, que nós vamos trabalhar aqui sobre os pontos, então vira, né? Nós vamos voltando. E em cima das 3 correntinhas ali eu faço mais um ponto alto. Aqui já tem um intervalinho, ó, entre um bloquinho e o outro, trabalha-se 2 pontos altos. Aqui novamente tem um intervalinho, trabalha-se 2 pontos. Aqui novamente tem um intervalinho, ó, trabalha-se mais 2. Aqui tem o último intervalinho, ó, entre um bloquinho e o outro, nós trabalhamos novamente 2 pontos altos. E agora, vem aqui, ó, nos 2 últimos pontos, em cima lá do último, nós vamos fazer aqui os 2 últimos pontos altos. Ó, e assim está aumentando. E agora, vocês vão seguir sempre essa sequência, tá? Sobe sempre com 3 correntinhas, já em cima aqui, ó, das 3 correntinhas, vai fazer um ponto alto. Dando sequência, vão procurar onde estão os espacinhos aqui entre um bloquinho e o outro e vão trabalhando 2 pontos altos dentro dele. Chegando lá no último bloquinho, os 2 pontos finais, no último pontinho, vocês vão trabalhar 2 pontos dentro dele. Então, sempre onde vocês iniciam e finalizam a carreira, trabalhando 2 pontos altos em cima do ponto ali, é os aumentos da carreira, tá? Vai ficar nas laterais, nas extremidades, ó. Nesse caso aqui, ó, ficou os 2 pontinhos, e em cima do último ali eu trabalho os 2 pontos, que é o nosso aumento aqui, ó, da lateral. Então, aqui eu já fiz, ó, 7 carreiras. Agora, eu vou seguir, então, completando até chegar a 12 carreiras, e aí eu volto com vocês para nós darmos início à segunda etapa. Vocês vão trabalhar 2 bojos com o mesmo tamanho, da mesma forma que eu ensinei ali do início, tá? No meu caso, 2 bojos com 12 carreiras no total. Finalizei os 2 bojos para o meu tamanho com 12 carreiras cada um. Aqui no segundo bojo eu não cortei o fio, porque a partir daqui eu vou fazer o cordão de correntinhas na parte de trás e iniciar a segunda etapa. E agora eu vou dar uma dica. Com certeza vocês vão ficar em dúvida quantas correntinhas eu preciso colocar aqui na parte das costas para iniciar a segunda etapa. Eu fiz uma matemática básica, eu ensino as peças sob medida, então eu creio que através desse cálculo que nós vamos trabalhar aqui juntos, vocês consigam chegar no tamanho ideal ali do cordão de correntinhas para iniciar a segunda etapa, tá? Então, como que nós vamos trabalhar aqui nessa segunda etapa? Eu tenho no total 93 centímetros de busto. Eu vou diminuir 10 centímetros porque nós costumamos a ir utilizando a peça, com o passar do tempo ela cede um pouco, certo? Então, 93 centímetros menos 10, eu vou ficar com 83 centímetros. Desses 83 centímetros, nós vamos fazer mais uma redução. Nós vamos pegar aqui os 2 bojos, vamos deixar aqui, ó, um do ladinho do outro. E agora, nós vamos medir dessa ponta aqui quantos centímetros deram no total. Então, medindo aqui, ó, de uma ponta a outra, eu fiquei com 30 centímetros aqui na parte da frente. Então, desses 83 centímetros, eu vou colocar aqui, ó, 83 menos 30
centímetros, que foi de uma ponta a outra. Então, agora no total, eu vou ficar com 53 centímetros. Aqui a quantidade de correntinhas em centímetros que eu preciso para continuar a minha peça. Então, é uma matemática bem básica, bem simples, para tentar facilitar e que vocês consigam fazer para todos os tamanhos, caso a peça seja para presente, seja por uma encomenda. Iniciando a segunda etapa, peguei a minha fita métrica, vou deixar aqui os 53 centímetros, que é o que eu preciso do meu cordão de correntinhas ali na parte de trás. Para facilitar, vou deixar esticadinho aqui, então, ó, a fita métrica com os 53 centímetros. Vou vir aqui, ó, pegar o meu bojo, onde ficou ali o fio na espera. E agora eu vou começar a trabalhar aqui, ó, cordão de correntinhas. Não vou contando quantas correntinhas tem especificamente, porque eu tenho ali em centímetros, né, para ir trabalhando esse cordão. Então, eu só vou seguindo aqui, ó, tecendo o meu cordão de correntinhas. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, a partir do 0, né, e aí eu tenho que chegar até os 53 centímetros. Então, eu vou pegar aqui onde eu iniciei o cordão de correntinhas, vou pegar bem a ponta aqui, ó, do início do cordão de correntinhas, coloco ali no 0 e vou medindo até dar os 53 centímetros. Então, aqui, ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês com a tela cheia, ó, eu alcancei os 53 centímetros que eu precisava. E agora que eu finalizei o cordão de correntinhas, nós vamos ter que prender, então, uma ponta do cordão da correntinha aqui na outra ponta do bojo. Então, eu vou deixar aqui os dois bojos virados pro lado certo, porque tem o lado certo e o avesso. Então, basta vocês virem aqui, ó, no início do bojo. Vocês vão ver aqui, ó, pelas 3 pontos altos que nós iniciamos. Vocês vão ver, ó, que a parte das costas, ele fica como se fosse meio que em relevo. Então, esse aqui é o lado certo e o avesso. Vou deixar os dois lados, o certo pra frente e o avesso aqui na parte de trás, tá? Então, eles estão deitados aqui, ó, para a mesa. Então, nós vamos simplesmente aqui, ó, olhar onde que tem o lado certo e o avesso do nosso cordão de correntinhas. Aí, nós vamos deixar, então, aqui o lado certo virado pra cima, porque nós vamos trabalhar em cima dessas correntinhas, né? Quando finalizar ali, ó. Então, eu só vou cuidando, deixando elas todas aqui, ó, pra cima. Aí, agora eu vou vir aqui na pontinha desse bojo, bem em cima lá do primeiro ponto alto, em cima da correntinha. Vou pegar aqui a pontinha da corda que nós criamos agora e vou passar aqui, ó, por dentro. Olha só. Aí, agora eu vou vir aqui e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E aí, nós vamos cortar esse fio, tá? Nós não vamos iniciar as carreiras a partir daqui. Já explico pra vocês o porquê, ó. Então, fechei aqui com um ponto baixíssimo. Ó. Então, ficou aqui, ó, os dois bojos e o cordão de correntinhas aqui na parte de trás. Aí, por que que eu cortei o fio? Nós vamos começar a trabalhar agora as carreiras de vai e vem, tá? Então, nós vamos começar aqui numa ponta, passando por todo o cordão de correntinhas. Chegou aqui de novo no bojo até aqui a ponta. Daí, volta trabalhando. Vai ser assim, carreiras de vai e vem. Agora, para a segunda etapa, então, eu vou virar pra cá a minha peça, tá? Nós vamos começar a trabalhar, então, daqui pra cá, tá? Ó. Aí, agora, eu vou pegar novamente o fio. Vou prender aqui em cima do topo do bojo. E aí, nós vamos começar a trabalhar novamente nossas carreiras. Vou deixar um pouco mais perto aqui para vocês acompanharem melhor. Então, eu vou vir agora aqui, ó, com o fio bem em cima aqui, ó, do topo do bojo, ali no primeiro ponto, tá? Vamos prender o fio aqui com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Aí, agora, nós não vamos mais trabalhar todo o início e fim de carreira, trabalhando sempre 2 pontos dentro do mesmo espaço, porque senão a gente vai continuar aumentando aqui, tanto um lado quanto o outro aqui nas laterais, tá? Então, nós vamos agora trabalhar uma carreira com 2 pontos no início e no fim, e uma carreira só com um ponto alto. Então, nesse caso aqui, eu já vou iniciar fazendo assim, tá? Então, eu comecei aqui as 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto. Dentro do primeiro ponto aqui, ó, abaixo do busto, pro lado de cá, que nós vamos trabalhar carreiras de vai e vem. Então, agora eu vou dar a laçada. Vou vir aqui, ó, onde tava o próximo espaço entre um bloquinho e outro da carreira anterior do nosso bojo. Aqui dentro eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, ficou aqui um ponto alto sozinho no início, e daí eu segui trabalhando aqui com os bloquinhos de 2 pontos altos, certo?
Vou dar a laçada novamente, procuro onde está o próximo espaço entre um bloquinho e o outro da carreira, está bem aqui, trabalho 2 pontos altos. Vou dar a laçada, procuro onde está o próximo espacinho, 2 pontos altos. Vou dar a laçada, procuro o próximo espacinho, novamente. Vamos continuar trabalhando sempre bloquinhos de 2 pontos altos entre os intervalinhos da carreira anterior, tá? O cordão de correntinhas está aqui embaixo, nós começamos a trabalhar aqui, tá? Estamos chegando aqui bem no topo do bojo, onde começa aquele cordão de correntinhas. Aqui tem mais um espacinho, ó, antes do nosso cordão de correntinhas. Vou trabalhar aqui mais um bloquinho de 2 pontos altos. Agora, nós vamos pular aqui, ó, no intervalinho dos 2 pontos que estão aqui na ponta. Vou olhar aqui onde está o cordão de correntinhas, virando ele para trabalhar aqui ó, do lado certo, porque aqui é o avesso e esse aqui é o lado certo. Nós vamos trabalhar aqui, ó, em cima, né, no lado certo. Então, eu já veio bem em cima aqui da primeira correntinha do nosso cordão de correntinhas. Vou passar o fio aqui, a agulha por dentro, né? Aí, vou trabalhar aqui, ó, 2 pontos altos. Bem no topinho ali, tá? No início, ó. Então, aqui estava o bojo. E aqui está bem, ó, já o início do cordão de correntinhas, ó. Então, bem em cima da primeira correntinha, eu já trabalhei 2 pontos altos. Nós vamos continuar trabalhando o bloquinho de 2 pontos altos aqui nas correntinhas também. Vou dar a laçada, vou pular aqui, ó, uma correntinha na base. Na próxima, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro. Então, agora no cordão de correntinhas, nós vamos trabalhar a cada uma correntinha aqui, ó, no próximo, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Ó, trabalhei aqui 2 pontos, dou a laçada, pulo uma correntinha na base, na próxima, 2 pontos altos. Pulo uma correntinha na base, na próxima, 2 pontos altos. Dou a laçada, pulo uma correntinha na base, na próxima, 2 pontos altos. Aqui tá a outra ponta, deixa eu voltar aqui o tamanho original, ó. Então, eu comecei nessa ponta aqui, já estou no cordão de correntinhas. Vou completar todo o cordão de correntinhas até chegar aqui, ó, na outra parte do bojo. Quando estiver chegando aqui, eu volto para nós finalizarmos juntos, tá? Retornando, estou praticamente já chegando aqui, ó, no topo, na pontinha aqui, ó, do segundo bojo. Então, deixa eu olhar aqui, ainda tem correntinhas para eu ir trabalhando. Então, aqui eu pulo 1, no próximo trabalho 2 pontos altos. Aí, agora aqui eu pulo 1, bem no topo aqui, ó, eu trabalho 2 pontos altos. E aí, eu já cheguei aqui, ó, em cima do bojo, certo? Aí, agora aqui é bem simples, só vocês olharem aqui onde tá os espacinhos, os bloquinhos da carreira anterior do bojo. E segue completando ali, ó, dentro do espaço, com 2 pontos altos dentro dele. Aqui novamente. Finalizando a nossa primeira carreira aqui, ó, onde nós iniciamos trabalhando os bloquinhos de 2 pontos altos em cima do cordão de correntinhas. Eu comecei aqui, tá? Ó, somente com um ponto sozinho. Aí, fui trabalhando todo o cordão de correntinhas até chegar aqui, ó. Estou novamente na outra ponta do meu bojo, do segundo bojo. Então, aqui dentro do último bloquinho, eu trabalhei, ó, do espacinho, né, os 2 pontos. E agora, aqui nesse último pontinho, vou fechar a carreira somente com um ponto alto, igual nós iniciamos lá no começo. Na segunda carreira, vou deixar uma dica para vocês, tá? Vocês podem, de repente, colocar até um marcador aqui, quando vocês trabalharem a carreira que for somente um ponto alto dentro do espaço aqui no início e no fim. Vocês podem colocar o marcador bem dentro aqui, ó, do espacinho aqui, tá? Onde tá o ponto alto sozinho. Pra facilitar a próxima carreira, no caso, né? Quando for trabalhar os 2 pontos aqui no início e no fim. Então, agora aqui nós vamos começar a próxima carreira com 3 correntinhas. E aí, ao invés de nós fazermos igual lá aqui no bojo, onde a gente trabalhava dentro do mesmo espaço, 2 pontos altos no início e no fim, aqui nós vamos fazer assim, ó.
Na carreira, que for para começar então com 2 pontos aqui no início, onde ficou o marcador aqui naquele ponto alto sozinho, eu subi as 3 correntinhas então aqui da próxima carreira, e aí dentro desse espacinho aqui onde ficou o marcador, eu vou trabalhar um ponto alto aqui dentro. Então, eu fiquei ó, com os 2 pontos aqui no início, e daí na carreira anterior ficou aquele ponto sozinho, tá? Aí agora eu pulo aqui pro próximo espaço e sigo trabalhando, ó, com os meus bloquinhos de 2 pontos altos. Por que nós estamos trabalhando uma carreira com um ponto alto sozinho e na outra 2 aqui no início? Para ele começar a ficar reto, senão ele vai continuar aumentando aqui, tá? No início e fim das carreiras. Então, deixa eu só dar continuidade aqui, ó, nessa carreira. Ó, eu vou seguir trabalhando aqui com meus bloquinhos, vou passar aqui por esse cordão de correntes até chegar aqui, ó, novamente no topo. Inclusive, eu vou colocar o marcador aqui, ó, pra vocês se atentarem quando eu chegar ali como que nós vamos finalizar. Então, esse aqui foi o primeiro ponto que nós deixamos sozinho ali do início da segunda etapa, né? Ó, então, eu vou trabalhando aqui com os bloquinhos de 2 pontos altos até chegar aqui. Já volto com vocês. Então, aqui está o marcador, ó, onde eu comecei a carreira. Fui trabalhando aqui, ó, completando os bloquinhos. Estou chegando aqui na outra pontinha onde eu deixei lá, ó, o marcador ainda está aquele ponto sozinho, né? Então, aqui eu tenho mais um bloquinho antes de finalizar a carreira. Aqui estou no último bloquinho, ó. Então, pra gente fechar aqui com 2 pontos e não acabar aumentando a próxima carreira, eu vou vir aqui nesse último bloquinho onde está o marcador. Dentro do espaço eu vou fazer um ponto alto. E aí, eu venho em cima, ó, do ponto alto ali, ó, e fecho em cima dele somente um ponto alto, ó. Então, ficou praticamente uma carreira com um ponto sozinho no início e a segunda carreira ali, ó, com 2 pontinhos, tá? Iniciando a próxima carreira com um ponto sozinho em cada ponta. Vou subir aqui 3 correntinhas, aí viro o trabalho. Certo? Daí eu vou pular aqui, ó, pro próximo espacinho, ó. Depois do meu bloquinho inicial, venho aqui no próximo espacinho e faço aqui 2 pontos altos dentro dele. Então, aqui, ó, no início, fiquei com aquele ponto alto sozinho. Daí, qualquer coisa pra vocês lembrarem, que ali vocês têm que completar um ponto na volta, dentro do espacinho. Tiro o marcador daqui. Coloco o marcador aqui, ó, dentro do primeiro pontinho ali sozinho, ó. Tá? Aí, vocês vão seguir agora trabalhando aqui, ó, completando os bloquinhos até chegar lá na outra ponta. Ó, tá aqui o marcador, tá? Pra vocês lembrarem que na outra carreira aqui nós vamos trabalhar um pontinho aqui dentro. Vou seguir trabalhando até chegar aqui, ó, nessa ponta. Aí, quando for pra finalizar aqui, eu volto com vocês. Retornando ao final da nossa carreira, ó, aqui tá o marcador da carreira anterior. Então, lembre-se que nós iniciamos essa carreira deixando um ponto sozinho, né? Então, agora eu tô chegando aqui ao final das carreiras, ainda tenho alguns bloquinhos, ó, pra ir completando aqui nos espaços. Aqui eu tenho mais um, ó, antes de finalizar a carreira, tá? Então, eu faço aqui meu último bloquinho. Vou dar a laçada, venho em cima aqui, ó, do último ponto e fecho aqui com um ponto alto sozinho, igual nós iniciamos a carreira. Aí, agora eu pego aqui, ó, o marcador, coloco aqui, ó, do ladinho desse ponto alto que está sozinho. Para a próxima carreira, eu subo 3 correntinhas. E aí, se eu fechei a última carreira com um ponto alto sozinho, na próxima tem que completar aqui com 2 pontos no início, né? Então, essas primeiras 3 correntinhas iniciais equivalem a um ponto. E aqui dentro do espacinho, ó, do lado do ponto alto da carreira anterior que ficou sozinho, eu completo um ponto alto aqui dentro, ó. Aí, já pulo pro próximo espacinho e sigo trabalhando os meus bloquinhos. Então, finalizando a terceira carreira com vocês, depois que nós iniciamos a segunda etapa, tá? Então, aqui nós começamos com 2 pontos altos, e aí nós vamos fechar aqui com os 2 pontos também, tá? Então, aqui está o marcador, ó, na carreira anterior ficou aquele ponto alto sozinho, deixei o marcador bem dentro do espacinho aqui pra gente conseguir se atentar a esse detalhe. Agora, eu vou vir aqui, então, ó, dentro desse espacinho, vou trabalhar somente um ponto alto aqui dentro, e aí eu vou vir em cima daquele ponto alto sozinho da carreira anterior, e em cima dele eu fecho um ponto alto. Então, aqui eu também finalizei a carreira com 2 pontos aqui no final.
Iniciando a próxima carreira, agora vão ser um ponto alto sozinho, né? Que são as 3 correntinhas iniciais. Viro a minha peça. Aí eu vou deixar essas 3 correntinhas iniciais ali, que seria um ponto alto sozinho, ó. Já pulo aqui pro próximo espacinho, trabalho o meu bloquinho de 2 pontos altos. Aí, se vocês acharem interessante de tirar o marcador daqui, ó, da carreira anterior, colocar novamente aqui no início dessa, onde ficou o ponto alto sozinho ali, ó. Coloca então o marcadorzinho para vocês lembrarem que na próxima carreira vai finalizar com ponto alto aqui dentro. Então, agora eu sigo aqui, ó, trabalhando os meus bloquinhos até o final da carreira. Não se esquecendo que no final dessa daqui nós temos que finalizar igual ao início dela, somente um ponto alto aqui. Vou finalizar mais essa carreira com vocês, já volto. Vindo finalizar a carreira com vocês, ó, tá o marcador aqui da carreira anterior, em cima daquele ponto sozinho, né? E aqui na outra carreira nós tínhamos fechado com 2 pontos. Então, aqui eu comecei somente com ponto, vou fechar somente com ponto. Aqui eu tenho mais um bloquinho para trabalhar 2 pontos. Aí, agora eu vou vir aqui onde ficou aqueles 2 pontos finais. Em cima dele eu fecho ali somente com um ponto alto. Então, eu fechei mais uma carreira aqui com vocês. Aí, vejam que trabalhando dessa forma, deixa eu virar aqui o nosso colete, ó. Virando ele aqui pro lado certo, ó. Aqui o início e o fim da carreira na parte da frente, ó, tá ficando retinho, porque nós estamos trabalhando então dessa forma, como eu expliquei pra vocês, né? Virando aqui novamente, mostrando, ó. Então, nós começamos sempre aqui uma carreira com ponto sozinho e na outra carreira 2 pontinhos aqui, tá? E aí, vocês vão seguindo então essa sequência até chegar aqui à altura que vocês queiram que cubra, sei lá, de repente a cintura, mais próximo ao quadril. Tem pessoas que preferem a peça um pouquinho mais comprida, né? Então, fica bem na preferência de vocês a quantidade de carreiras que vocês vão trabalhar aqui embaixo. Aqui está o meu colete finalizado. Eu trabalhei um total de 14 carreiras. Eu não queria uma peça muito comprida. Caso vocês queiram mais comprida, é só continuar trabalhando mais carreiras aqui na parte de baixo. Já cortei o fio e agora nós vamos começar a trabalhar a parte de acabamentos. Vou começar aqui na parte de cima, fazendo a parte então da nossa alça. Então, eu vou começar aqui mesmo na parte de cima, olha só. Vamos prender o fio aqui na ponta do bojo, prender aqui com um ponto baixíssimo. Esses fiozinhos eu vou jogar aqui para trás, depois nós arrematamos. Vou subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dentro do mesmo espaço, vou trabalhar mais um ponto alto. Subo 3 correntinhas, viro a alça aqui, ó, para trás. Vou lá naquelas 3 correntinhas iniciais, bem em cima das 3 correntinhas, ó. E eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Subo novamente 3 correntinhas, viro, vou lá no primeiro pontinho, faço um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. São sempre 2 pontos altos sobre os outros 2 pontos altos. E aqui eu já trabalhei a minha primeira alça. Eu fiz um total de 16 carreiras, trabalhando 2 pontos altos sobre cada carreira. Ficou mais ou menos assim. Vou medir aqui com vocês, então, essas 16 carreiras de 2 pontos altos. Deu aproximadamente 25 centímetros o comprimento da minha alça. Vou repetir o mesmo processo com vocês aqui desse lado, tá? Cortei as 16 carreiras, agora eu corto o fio, deixando um tanto aqui que nós vamos prender na parte de trás. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, olha só, então as 2 alças aqui estão prontas. Eu vou virar aqui, ó, pra parte de trás. E aí, eu vou prender, então, esse fio aqui, ó, que foi o início da nossa alça com o bojo, para que ele fique bem firme e não se solte depois. Vou passar aqui, ó, pelo bojo, na parte de trás, os pontos altos que tem aqui, ó, no início. Olha só. Aí, pego o fio e puxo pra cá. Aí, eu vou fazer aqui, ó, como se fosse um ponto baixíssimo, tá? Aí, agora é só nós virmos aqui, ó, prende bem.
Vou pegar novamente o fio, vou pegar uns pontinhos aqui, ó, na parte de trás, ó, das alcinhas do ponto alto, ó. Pego esse fio, passo aqui pra trás novamente, ó, só um cabinho de um dos fios, ó. E aí, agora eu faço mais uns nozinhos aqui, prendo bem, tá? Pra depois não se soltar. E aí, nós já podemos cortar esses fiozinhos que estão sobrando aqui. Vou repetir a mesma coisa aqui, ó, do outro lado com esse fiozinho que tem aqui. Já posso cortar. E agora, pra gente prender, então, a alça aqui na parte de trás, ó, nós vamos deixar os dois bojos virados aqui, ó, para trás. Vamos pegar a alça. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, essa pontinha que ficou sobrando aqui. Vou deixar bem certinho aqui, ó, dividido ao meio a nossa peça. Só cuide pra tentar deixar aqui, ó, a mesma quantidade dos dois lados aqui, ó, tá? Ficou aproximadamente 3 dedos de cada lado. E aí, agora nós vamos, então, prender aqui a alça. Ó, vou deixar bem aqui como se fosse na parte do meio. Então, eu vou vir aqui, ó, nas correntinhas, passo aqui pela alça. Venho novamente aqui nas correntinhas, passo aqui pela alça. Aí, nós podemos repetir mais uma vez, ó. Sempre entre as correntinhas do top, né, do nosso colete e da alça, ó. Passei algumas vezes. Agora, eu vou passar esse fio aqui pro lado de dentro. Aí, puxo bem o fio aqui pra ele prender bem. Vou passar o fio novamente aqui na agulha de tapeçaria pra gente poder fazer um nozinho, né, desse fio restante e cortá-lo. Olha só. Vou vir agora aqui na parte de trás, ó. Prender o fio aqui. Faço mais um nozinho aqui, prendo, e daí vou repetir o mesmo processo do outro lado. Corto essa sobrinha. E agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. E aqui eu já prendi as duas alças. Pra finalizar, faltou aqui a parte da frente, pra nós fazermos o nosso cordão de correntinhas de amarrar. Esses fios que estão aqui, que foi da união, né, entre a parte de baixo com o bojo, vou também fazer aqui alguns nozinhos, prender bem e cortar esse fio. Aí, aqui eu já posso cortar essa sobra. Pra fazer agora aqui a parte da amarração, é bem simples, ó. Vocês vão pegar aqui um tanto razoável do fio, vão deixar ele de forma dupla, tá? Deixa eu pegar aqui mais um pouco, ó. Vou deixar ele aqui de forma dupla. Ó, então, eu dobrei ao meio, tá? O tamanho do fio aqui. Aí, agora, nós vamos vir bem aqui, ó, no topo, onde nós iniciamos a parte do bojo com a parte de baixo, ó. Vou passar o fio aqui por dentro desse espacinho. Agora, eu vou virar aqui. Vou começar a fazer um cordão de correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37, 38, ó. Aí, se precisar deixar maior, vocês aumentam, tá? Então, aqui eu fiz 38 no total. Aí, vocês vão ter que fazer a mesma coisa desse lado aqui. Ó. Tá? Os dois cordões têm que ficar do mesmo tamanho. Aí, depois aqui, vocês podem cortar essas duas pontinhas aqui pra não ficar muito grande. Se quiserem fazer até um acabamento em tassel aqui. Ó.
E esse é o resultado final do nosso colete, ou nosso topzinho de crochê. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, quando criar a peça de vocês, me marcarem lá nas redes sociais para acompanhar o trabalho de vocês também. E se você não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, para sempre que tiver novidades, vocês receberem as notificações. Um beijo e até a próxima!